Nós temos destacado esse endereço da Bíblia às quintas-feiras, porque fala exatamente o nome dos 12 discípulos que Jesus chamou primeiro, que vão se transformar em apóstolos. Discípulo, seguidor do mestre. Apóstolo, aquele que é enviado. Ok? Vamos entender um pouquinho então. Então aqui estão os nomes dos 12. Marcos capítulo 3, verso 16. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, veja que é Filipe, não é Felipe, é Filipe com I, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, ok? E Judas Iscariotes, no verso 19, que foi quem o traiu. Hoje vamos falar de Filipe, veja que o nome dele está aí, o Filipe. Agora vamos a Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É o quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quero ler do 1 ao 8, por gentileza. Peço toda a sua atenção e toda a sua reverência à leitura da palavra. Diz assim, Atos capítulo 8: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Verso 4. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ó Deus, a tua palavra está aqui diante de nós, e nós queremos recebê-la com o coração aberto. Nesse culto nós adoramos o teu nome desde o começo, porque tudo que vamos fazer, estamos fazendo aqui, é para glorificar o teu nome. Nós te adoramos com as canções, com as músicas, com as palmas. Demos graças pela vida das crianças, pelas ofertas, pelas contribuições. Agora é hora de o Senhor nos dar. Envia a porção da tua palavra. Enviou o Senhor a tua palavra e eles foram curados. Enviou o Senhor a tua palavra e eles foram salvos. Que seja assim conosco hoje à noite. Envia sobre nós a tua santa, bendita e poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, querido? Muito bem. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos começa a mostrar a grande perseguição que os nossos irmãos, no comando do apóstolo Pedro e também dos outros 11 discípulos, porque já haviam escolhido alguém para ficar no lugar dos Iscariotes, estavam sofrendo. O Saulo, que depois se transformou no Paulo, o apóstolo dos gentios, que vai escrever nada mais, nada menos que 2/3 do Novo Testamento. Olha a importância dele. Ele perseguia, prendia, assolava, maltratava, ele fazia coisas terríveis, achando que estava servindo a Deus. Então nós vemos aqui uma grande perseguição. O Estevão, que era diácono da igreja, havia sido morto, apedrejado
numa praça pública, ao ar livre. E ali estava o Saulo. Eles pegaram uma capa, algumas roupas que os judeus tinham costume de usar por cima e jogaram aos pés de Saulo. E a Bíblia diz que Saulo consentia com aquelas mortes. Então uma grande perseguição está acontecendo com os nossos irmãos em Jerusalém. Nós damos graças a Deus que no nosso país, ao contrário de muitos países por aí afora, nós não temos isso. Nós temos essa liberdade de cultuar, de levantar templos, de ir para a praça, de ir para clubes, enfim, lugares que a gente achar que é interessante, e ali a gente louva, a gente adora, a gente ora, a gente glorifica Jesus. Damos graças a Deus por essa liberdade. Mas aqui os nossos irmãos não estão tendo essa liberdade. Há uma perseguição até a morte para aquele que se dizia cristão. O Saulo, ele recebia a carta das autoridades, tanto autoridades romanas como autoridades eclesiásticas da época, para perseguir e até matar os nossos irmãos. E a Bíblia diz que a perseguição foi tanta que já a maioria dos discípulos não ficaram em Jerusalém. Eles começaram a sair, a ir para outras regiões, e diz o texto que nós lemos, que por onde eles passavam, eles pregavam, eles anunciavam o Evangelho. Às vezes Deus permite também isso, né? Se está no contexto, se aconteceu, é porque estava na vontade de Deus. Deus permitiu aquela perseguição, porque senão eles ficariam apenas em Jerusalém, só entre eles, e o mundo não conheceria o Evangelho. Quem sabe o Evangelho não teria chegado ao Brasil, porque nós estamos muito longe de Israel. Não se esqueça que tudo aconteceu, tudo começou em Israel. Jesus é judeu, foi lá que o Evangelho nasceu, foi lá que a igreja nasceu, foi lá que a primeira vez o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos irmãos que ali estavam. Então, queridos, Deus permitiu isso para que houvesse um movimento, uma movimentação dos discípulos. E um deles que se movimenta aqui é o Filipe. O Filipe vai até Samaria e ele prega em Samaria. Interessante que havia na época uma disputa muito grande entre judeus e samaritanos. O pastor leu que o leproso que vem agradecer a Jesus é certamente um samaritano. Quem eram os samaritanos? Eles eram inimigos, eles não podiam ver um judeu. Por quê? Porque quando o povo de Deus fica cativo na Babilônia por 70 anos, que isso acontece lá, o Daniel vai falar muito sobre isso, o livro de Daniel. Quando eles retornam do cativeiro, eles casam-se com mulheres que não eram israelitas. Daí vai surgir o povo samaritano. E o povo judeu não aceitava esse tipo de coisa. Então os samaritanos tinham até um lugar de adoração. Eles tinham o Monte Gerizim. Eles achavam que era o local que Deus havia deixado para orar. Os judeus já diziam que não, que o lugar de adoração era Jerusalém. E eles não se davam. Eles não se davam. Lembra que Jesus parou para tomar água num poço que Jacó e seus filhos haviam perfurado. Aonde? Em Samaria. Quando ele evangeliza exatamente a mulher samaritana. E ali há salvação, e aquela mulher então agrega toda a cidade para vir aos pés de Jesus. Então agora Filipe vai até a cidade de Samaria, uma grande cidade, muito populosa na época, e ele vai pregar o Evangelho. E ali Filipe faz coisas extraordinárias pelo nome de Jesus. Eles estavam tão dotados do Espírito Santo, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, eles estavam tão alegres com o que Jesus havia feito, né? Jesus havia retornado ao Pai. Jesus vai para a cruz, ele morre, é sepultado, ele ressuscita, fica 40 dias com eles, dá as últimas instruções e fala para eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo precisava descer sobre eles. Então aqui desceu, e agora eles têm o conhecimento da palavra e têm a unção do Espírito. Eles têm as duas armas. E Filipe vai para Samaria. E
toda a cidade de Samaria se rende aos pés de Jesus, devido à unção, à graça que havia sobre a vida de Filipe, que é um dos 12, é um dos discípulos de Jesus. Muitas pessoas creram e foram batizadas. Filipe pregou em Samaria, realizou milagres que confirmaram a palavra a todos que ouviam. Nós vimos aqui no capítulo 8, nos versículos 5, 6 e 7. Muitas pessoas creram, foram batizadas, incluindo um Simão que tinha espírito de adivinho. Esse homem ficou tão maravilhado com as obras que Deus fazia através da vida do Filipe, que ele se converte. Ele se converte também. Ele deixa aquele engano, ele deixa de adivinhar, ele deixa de buscar espíritos até de mortos para fazer trabalhos e ganhar somas enormes de dinheiro. Quando ele vê o poder autêntico, o poder da graça do Espírito Santo que está sobre a vida de Filipe, ele se converte, incluindo Simão, né? No verso 9 vai dizer, ora, havia um certo homem chamado Simão, que praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ser ele de grande vulto. Ele mesmo se autodenominava: eu sou uma pessoa que tem muito poder, eu sou tal, e todo mundo acreditava nele, né? O que acontece com esse Simão? Ele se converte, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito que os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Verso 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres que ele praticava. Veja que até o Simão, que dominava praticamente toda a cidade, a Bíblia diz, se a Bíblia diz, é verdade, todos, menores e grandes, pobres e ricos, procuravam esse Simão, o mágico, para fazer trabalhos com ele, para que ele adivinhasse as coisas, todos da cidade. Mas quando o povo começa a ver a autoridade, o poder, a graça, a unção que está sobre a vida de Filipe, todos agora começam a abandonar a magia do Simão e começam a seguir Filipe. Até o próprio Simão, o mágico, se converte. É muito interessante. Então veja que quando o evangelho chega em alguma cidade, em algum local, em alguma região, em alguma casa, ele faz isso mesmo. Ele realiza o propósito para o qual Deus o enviou. O evangelho é transformador, o evangelho abre os olhos, o evangelho tira as escamas, o evangelho afasta a mentira, o evangelho tira o engano, o evangelho nos traz a verdade genuína, que é Cristo Jesus. Esta é a função do evangelho, e Filipe fez isso muito bem na cidade de Samaria. Simão viu o poder dos apóstolos para transmitir dons espirituais e lhes ofereceu dinheiro. Ele está só convertido, mas ele não está doutrinado. É o que acontece com a gente. Às vezes, no começo da nossa conversão, a gente vai para Jesus do jeito que está, a gente chora, a gente se arrepende, de fato, de verdade, a gente enxerga a verdade, mas não está pronto ainda. Simão, ele se converte, se batiza, ele recebe o evangelho, mas ele não está pronto. O processo começou, tinha muita coisa da antiga doutrina dentro dele, as mentiras estavam dentro dele. E quando agora Pedro e João ficam sabendo daquele movimento maravilhoso que Filipe estava fazendo em Samaria, o que eles fazem? Eles vão para lá, porque Filipe era evangelista, Filipe não era pastor, né? Ele evangelizava, ele tinha dons, ele tinha sinais, maravilhas, e isso atrai pessoas. Mas e agora? Como é que vai cuidar dessa gente? Então a igreja em Jerusalém envia para lá Pedro e João, que eram mais pastores, que cuidavam de pessoas. E Pedro então começa a orar pelas pessoas que haviam recebido Jesus, e elas começam a receber o dom do Espírito Santo. E quando Simão vê aquilo, ele fica maravilhado, e ele vai perguntar justo para Pedro: como é que eu faço para ter esse poder também? Quanto que é?
ofereceu dinheiro justo para o Pedro. O Pedro falou: o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque no teu coração você pensa que o dom de Deus é comprado com dinheiro. Já deu logo no meio do Simão. O Simão balançou, mas não caiu, né? Falou: agora aguenta, você vai mexer justo com o Pedrão. Tanto você mexer, rapaz. Foi mexer logo com o Pedro. Tomou logo uma cipuada do Pedro. Por quê? Porque Simão precisava ser doutrinado. Quantos de nós não precisamos assim? Porque o evangelho, quando nos alcança, irmãos, peraí, você vai se lembrar do dia que você converteu, que eu me lembro exatamente do meu dia. Você fica uma criança, você nasce de novo. Mas você não tem conhecimento ainda. Você não tem bagagem ainda. E aí vem o John Wesley dizendo que quando a gente vai para o evangelho tira a gente do mundo. E quando a gente permanece no evangelho, o mundo sai de dentro da gente. É assim o processo. Portanto, a nossa conversão não termina com o nosso primeiro contato com Jesus. Ali deu start, ali iniciou, ali deu play. E Simão estava nessa. Quando a igreja então envia para lá os dois pastores, dois apóstolos, nada mais nada menos do que Pedro e João, duas colunas da igreja de Jerusalém. E eles pegam aquela multidão e começam a pôr a mão na cabeça das pessoas, e o Espírito Santo vem sobre as pessoas. O Simão fica doido. Quer ver? Vamos ler o texto. Olha o verso 20. Estou lendo o capítulo 8, tá? 8 de Atos, capítulo 8, verso 20. Pode ler o 18 que você vai entender. Ou o 17, que fica melhor ainda, ó. Então lhes impunham as mãos e receberam o Espírito Santo. 17. 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ele estava acostumado com isso, irmão. As pessoas davam soma de dinheiro para ele. Tem uma pessoa dentro de Rio Preto, que eu não vou falar o nome dela. Antes de vir para o evangelho, ele também praticava essas coisas aí. Ele dava altas somas de dinheiro para um camarada fazer um trabalho lá em Santos, na Baixada Santista. E sabe o que ele descobriu? Que o cara nem lá não ia. Mas nem para fazer o serviço você presta, rapaz. O cara punha o dinheirão no bolso, era mais ou menos Simão, e nem lá não ia fazer nada. Isso é espírito do engano. Então, como o Simão estava acostumado com isso, ele falou: opa, dinheiro eu tenho, porque eu ganho altas somas de dinheiro dessa cidade, todo mundo vem até mim e eu cobro mesmo. E que parece que as coisas que cobra caro que é bom, não é verdade? Por isso que às vezes a gente não é chamado para orar para pessoas, porque a gente não cobra nada, irmão. Quanto é que vocês cobram para fazer oração para os outros aí? Fala logo, que agora estou na minha frente. O Emerson está na dúvida, depois eu quero conversar com ele. Maniou a cabeça. A gente não cobra, meus irmãos. Agora uns caras desses cobram fortunas e fortunas, não se enganem. Porque quem é o pai deles? Quem é o mestre deles? O discípulo é igual ao mestre. Alguma vez você viu Jesus cobrando por oração para alguém? Qual o seu problema? É o seguinte: eu estou devendo 300 mil, então é urgente. Agora, se você quiser urgentíssimo, é mais caro. Pensou? Negociar. E o Simão sabia fazer isso. Então, quando ele viu que de graça os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o dom do Espírito, o que ele vai fazer? Ele oferece dinheiro. Ele vira para o Pedro e falou: ô Pedro, quanto você quer para me dar esse dom aí? Para o Pedro, irmão. Aconteceu. Olha o verso, estamos no verso 20, vamos até o 23. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgastes adquirir por meio dele, ou por meio do dinheiro, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pedro deu uma disciplinada no Simão que, na minha época, dizia, ele passou sabão, creme rinse, o secador, shampoo, e fez de tudo, irmão, no cara, porque ele precisava ouvir isso. Você aprendeu tudo errado, Simão. Você acha que aqui também funciona como funcionava lá, nas tuas magias, nas tuas mandingas, nas coisas que você fazia, iludindo a si mesmo e iludindo as pessoas que vinham te procurar. O reino de Deus não é isso, Simão. O reino de Deus não se compra com dinheiro. Já pregou Isaías lá atrás: vinde e comprai sem preço, sem ouro e sem dinheiro, porque de graça nós recebemos e de graça nós damos. Ou alguém poderia pagar a Deus a salvação que recebeu? Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o ouro da Serra Pelada, se é que ainda tem ouro, nem todo o petróleo do mundo poderia pagar o que Jesus fez por nós. Então o Simão não entendia, mas foi pelas mãos de Filipe. É Filipe que começa esse movimento. É Filipe que sai da onde ele está, de Jerusalém. Ele poderia ter ficado no meio dos 12, mas ele, em obediência, ele vai até Samaria. O ministério dele é muito lindo, é muito maravilhoso. Ele foi um dos grandes evangelistas que Jesus chamou para fazer parte dos 12 discípulos. Pedro respondeu que aquele homem precisava se converter ainda, não estava tudo pronto. Aprendemos aqui que é possível para um cristão querer voltar de onde ele saiu, se ele não permanecer e não ser limpo pela palavra. É a palavra que nos limpa, irmão. É a palavra que nos purifica. É a palavra que nos traz entendimento. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele começa a lavar. Quando chega em Pedro, o que Pedro fala? Eu não. O Senhor não vai lavar meu pé. Eu, sempre Pedro, né? Eu que tenho que lavar o do Senhor, tá? Jesus falou: se você não me deixar lavar o teu pé, você não tem parte comigo nem com o reino de Deus. Então o Senhor lava tudo, Senhor. Dá um banho logo. Jesus falou para ele: não, Senhor, só os pés precisam ser lavados, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. E ontem eu falava isso no nosso Ministério de Casais. Somos adultos aqui, eu posso falar. Existe uma seita por aí que pega um texto de Efésios, capítulo 2, do 23 em diante, quando Paulo fala que nós temos que ser purificados pela palavra, e ele fala para as mulheres. As mulheres têm que ser santificadas e purificadas pela lavagem, pela palavra de Deus. Estão sentados? O pastor, não sei, pastor, não posso ser mais pastor, um homem desse. O líder dessa seita dá banho nas irmãs. Só nas irmãs, viu? Os irmãos não. Mais trágico se não fosse cômico, meu amigo Marcos. Seria mais trágico se não fosse cômico. Diz que as irmãs têm que ser lavadas. Você dá banho nas irmãs. Faz um tanque na igreja e dá banho nas irmãs. Nos irmãos não. Falta de entendimento. Então é gente que vem para o evangelho e aprende 2, 3 versículos, acha que é líder, sai por aí. Já pensou se Pedro não pega esse Simão? Agora ele está convertido, ele está batizado, ele recebeu o evangelho. Mas e o mundo? E os ensinos errados que ele traz dentro do coração? E as doutrinas erradas que ele tinha dentro dele? Isso é um processo, meus irmãos. Deus não faz mágica. Mas como o Simão estava acostumado com mágica, mágica é aquilo que se resolve assim, ó. O evangelho não se faz mágica, o evangelho é um processo. E sabe quando vai terminar? O dia que nós partimos dessa vida, ou o dia que Jesus vier arrebatar a igreja. Sempre nós vamos estar aprendendo.
Sempre nós vamos estar reciclando, sempre nós temos que estar dando ouvido à palavra, sempre temos que estar nos purificando do pecado, da maldade, dos ranços que nós recebemos, irmãos, das tradições que nós recebemos. Esses tempos atrás aqui eu falei que era muito comum na minha família, por conta da minha avó, que foi uma mulher de fé, que no final da sua vida recebeu Jesus, aceitou, mas era muito comum fazer o quê? Simpatia e levar as crianças para benzer. Muito comum. Então são coisas que nós aprendemos dentro da nossa casa, na convivência com a nossa família. Pô, se meu pai me ensinou, porque é certo. Se foi minha mãe que falou, porque é certo. Se foi minha avó que ensinou, então é certo. E a gente, por respeito, por tradição, a gente não rompe com isso. Então o Simão, ele tinha que romper com muita coisa, porque tinha aprendido muita coisa errada. E uma das coisas que ele aprendeu é que o dinheiro comprava tudo, até o dom de Deus. Mas o dia que ele encontrou com Pedro, ele viu que não era assim. Então a importância do Filipe, por quê? Porque Filipe começa todo esse movimento e não para aí. Nós vamos ver que ele vai fazer algo agora impressionante. O Filipe, dos discípulos, eu acho que só Paulo passou pela experiência do arrebatamento, acho que foi levado até o terceiro céu. Então o Filipe, ele está muito bem em Samaria, está com uma igreja formada em Samaria, os apóstolos já vieram, a igreja está organizada. Agora o anjo do Senhor leva ele para pregar para uma só pessoa, e ele vai viver uma experiência maravilhosa. O texto fala sobre isso, vamos ver. Filipe ensina o tesoureiro da rainha da Etiópia. Através do ministério de Filipe, o evangelho vai chegar na África. Olha isso. Olha isso, irmão Luciano. Através do ministério do Filipe, pela obediência dele, pela atenção e pela vontade que ele tem de ser um instrumento, ele vai pregar para um etíope. Quem é esse etíope? Esse etíope é o tesoureiro da rainha da Etiópia. O homem está numa carruagem, porque todos os anos as pessoas vinham para onde? Não se esqueça, para Jerusalém, para adorar. E ele está voltando para a casa dele, na carruagem. E ele está lendo exatamente o que? O livro de Isaías. E ele não entende o que está lendo. E Deus tira Filipe de Samaria, no arrebatamento, e leva ele até a estrada onde estava esse homem com a sua carruagem, com seus servos, voltando para a Etiópia. Olha o que acontece, olha que experiência linda que o homem vai viver através do ministério de Filipe, e Filipe vai viver também através da graça de Jesus que estava sobre ele. Vamos, capítulo 8, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor, está vendo aí? Então a primeira coisa que nós aprendemos, teologicamente, todas as vezes que aparece essa expressão, o anjo do Senhor, é Jesus. Porque ele não é anjo, ele é o Senhor. Mas como ele não vem em forma corpórea, ele agora é espírito, que ele volta para o Pai, ele não tem mais esse corpo físico que nós temos. Então as visões que eles tinham dele é como se fosse um anjo. Mas aqui é o próprio Jesus. Falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Primeira coisa que forma um discípulo de Jesus é a obediência. Irmãos, eu estava em Piracicaba, não conhecia Rio Preto, não sabia. Meus pais haviam me trazido para cá, pequenininho, devia ter uns 8, 10 anos de idade. Nós moramos na rua Peixoto, Floriano Peixoto, eu nem sei onde fica. Minha mãe, antes de falecer, falou para nós que nós moramos ali. E eu me lembro de uma experiência que marcou a minha vida em Rio Preto. Tinha uns 8 anos de idade, meu pai trabalhava na aviação Cometa, era motorista profissional. E ele fazia exatamente a linha Rio Preto, São Paulo, Rio Preto. E ele saía muito cedo, ficava em São Paulo, dormia, voltava no dia seguinte, ficava em casa,
voltava de novo, fazia esse bate e volta. E isso eu me lembro perfeitamente, Deus não apagou da minha memória. Eu saí, minha mãe em casa, eu saí andar, e eu fui dar numa praça. Eu lembro disso perfeitamente. E havia uns homens ali jogando baralho, sentados. E eu me perdi. Eu não sabia nem onde eu estava. Olhei para as ruas, não conhecia mais nada. E aí um senhor, me vendo, falou: menino, o que você está fazendo aí? Eu me perdi, não sei voltar para minha casa. E tá, aquela coisa de criança. Falou: não, pera, vamos achar a tua casa. Me colocou numa moto dele, me lembro, uma moto preta. Eu gosto de moto, então gravei a moto do cara, né? Moto preta, bonita, me colocou lá e começou a andar comigo. Quando nós passamos na rua Floriano, minha mãe estava no meio da rua aos gritos: Nardo! Reginaldo virou Nardo. Ô Nardo! Gritando. Ela já estava pensando que ela ia falar para meu pai. O que ia dar? Uma criança de 8 anos, recém-chegado na cidade, não conhecia ninguém. E aí, quando ele viu no meio da rua, falou: é aquela sim, é aquela. Menino do céu, ela correu, me abraçou, agradeceu o homem, me lembro que deu água para ele, ofereceu café para ele. Falou: não, eu faria isso com qualquer criança, eu sou pai. Eu entendi o desespero e pensei nos pais que devem estar desesperados. Então essa era a experiência que eu tinha de Rio Preto. Passaram-se mais de 40 anos. Um dia o Senhor falou comigo: você vai para Rio Preto. E ele usou uma pessoa na cidade de Jundiaí. Preciso contar essa experiência para vocês, porque isso fortalece o nosso coração. Eu estava orando em Piracicaba, fazia quase 1 ano e meio. Eu já tinha certeza no meu coração que o meu ministério naquela cidade de Piracicaba havia findado. Eu só não sabia para onde eu ia. E aqui vai uma dica: quando você não souber o que fazer, ore. Se você ainda não souber o que fazer, ore. Busque. Não deixe orar. Deus não vai te deixar sem resposta. E nós oramos durante praticamente 1 ano e meio. Os últimos 15 dias de oração foi tão intenso que chegou uma hora que a gente desfaleceu. O cansaço era tanto, o corpo estava tão cansado, o espírito queria, mas o corpo estava cansado. E Deus falou comigo naquela vigília: pode parar de orar que eu já ouvi. Porque nós estávamos tão cansados de orar, tão fadigados de orar, o físico, que quando não tinha culto a gente ia antes. Mas quando tinha culto, ia para casa, trocava uma roupa rápida, punha uma blusa e ia. Então nós ficávamos ali às vezes das 8 à meia-noite, ou das 10 a 1, 2 horas da manhã, até a hora que o Espírito permitia. E buscando. Quando foi um dia, Deus falou comigo, usando um servo dele lá em Jundiaí. Eu fui pregar em Jundiaí nessa época, numa igreja que eu não conhecia, porque Deus havia me usado para curar a filha de um empresário de São Paulo que sofria de uma enfermidade do ouvido degenerativo. Os médicos diziam: ela vai ficar surda, essa enfermidade vai interromper o tímpano dela. E eu orei pela menina quando eu fui visitá-los na Bahia. Veja como Deus faz. Na Bahia eu orei pela menina e disse: essa menina está curada. Como os pais já haviam recebido muitas mensagens, muitos Simões que falavam a mesma coisa, por respeito, depois eles me falaram, eles não disseram para mim, ficaram quietos. Eu volto para Piracicaba, estou orando. Ela vai com a menina no médico. Quando o médico passa pelo último exame, o mais profundo, que é detectar o grau que estava a enfermidade, o médico falou: eu não sei o que aconteceu, mas parece que a sua filha não tem nada, vamos repetir o exame. Repetiu, não tinha nada. O médico falou: eu não sei o que aconteceu com a sua filha. Ela falou: eu sei. E aí a empresa deles era em São Paulo, eles estavam de mudança para a Bahia, porque a Bahia estava investindo em empresários, numa época, eu não me lembro o ano, talvez se eu forçar a mente aqui eu vou me lembrar, mas foi
se eu cheguei aqui em 2006, deve ter sido 2004, 2005, ou mesmo, não, 2006 eu cheguei em fevereiro, deve ter sido 2005. Eles estavam de mudança com a empresa toda para a Bahia, porque o governador da Bahia, mais o prefeito de uma cidade, estavam dando terreno, estavam dando isenção de impostos, e São Paulo estava muito pesado para eles, então eles estavam indo para lá, e eu fui nessa ocasião visitá-los, e ali orei pela menina, e voltei. Eles voltam de São Paulo para Piracicaba, sentam comigo na sala da minha casa, e falam chorando: pastor, naquele dia que o senhor orou pela minha filha, pela nossa filha, a gente não falou nada para o senhor por respeito, mas nós estávamos descrentes de tudo. A gente não acreditava mais em nada, pastor. Era tanta gente dizendo tanta coisa, era tanta gente falando tanta coisa acerca da nossa filha, e nós só vimos que os exames de diagnóstico dela ia de mal a pior. Então, pastor, nós primeiro vamos pedir perdão para Deus e para o senhor, porque nós não acreditamos muito quando o senhor falou que ela estava curada. Mas aqui está o exame, a minha filha está completamente curada. E aí, eles congregavam em uma igreja em Jundiaí, que é muito perto de São Paulo, quem conhece sabe, é muito pertinho. E me convidaram para pregar nessa igreja de Jundiaí. Vou eu, Moisés, embaixadores de Cristo. Ah lá, o pastor pegou a fita aí. Vocês conheceram ele? Pastor Moisés, com todo respeito, um crioulo, preto, bonito, mais alto que você, forte, viu? Eu chamo de preto no bom sentido aqui, hein? Pelo amor de Deus, tem homofobia nem nada disso aqui não. Eu sou branco, você é preto, pronto, acabou. Se você me chamar de branco, eu tenho processo também. Voltamos, pastor Moisés, forte, né? Nisso conhece. A porta daqui, pastor Guerra, o senhor entra. Fiquei no púlpito com ele, toca o louvor, e vai para aqui, vai de lá. E nós pregamos naquela noite, graças a Deus, Deus usou a gente ali, com poder, com graça. Terminou o culto, eu desci, fiquei do lado esquerdo do púlpito, assim, aquele corredor de cadeira. Tem um senhor lá atrás, olhando para mim, eu olhando para mim, não conheço o homem. Conversando com os irmãos, ele vem, mas ele vem direto. Passou assim, falou: a paz do Senhor. Eu digo: a paz do Senhor. Sabe aqueles apertos de mão que você quer largar e não consegue? O cara travou, feito um alicate, irmão. Pá! E eu ali, ó. Aí diz assim: agora eu sei porque eu estou aqui. Mistérios de Deus. Eu sinto a mesma graça que senti ali. Eu sou de Ubatuba, estou em oração. O Espírito de Deus me mandou vir a Jundiaí procurar uma igreja, porque aqui iria estar um servo dele hoje que precisava de um recado. Você não fica muito tempo onde você está, você vai para além dos montes. Assim diz o Senhor. Começou a falar em mistério, só não rodopiou porque eu estava segurando na mão dele. Eu estou falando sério com você. E segurar na mão dele, o homem, zóio no zóio, unhas nas unhas, orelha nas orelhas, e o recado comendo. Você vai além dos montes, há um grande povo te esperando e te aguardando. Falou em mistério comigo, parou, nós se abraçamos, choramos, gritamos, sapateamos, viramos no avesso. Aí ele fala que ele estava orando na igreja dele, e Deus mandou ele vir naquela noite em Jundiaí procurar uma igreja que ele nem sabia onde era, porque eu ia estar lá. Passam-se alguns meses, fomos uma assembleia da igreja na cidade americana, pastor Silas Marins, irmã Leonor. Eu chego na igreja, tem um átrio assim, não sei se alguém conhece lá, uma sala aqui, outras aqui. O pastor Manuel sai da sala, olha para mim e diz o seguinte: estive orando por você
até 1h30, 2h da manhã. Deus me falou a teu respeito. Eu preciso de você em Ribeirão Preto ou São José do Rio Preto. Talvez melhor em São José, porque a igreja está sem pastor. Eu digo, o quê? Igreja sem pastor? Já ia começar o culto. Depois nós falamos. Entrei, sentei do lado da Denise e falei, prepara as malas. Prepara as malas. Porque nós vamos ou a Ribeirão Preto ou a São José do Rio Preto. Isso foi num sábado. Num sábado. Dia 4 de fevereiro de 2006. Isso nunca mais sai da minha mente. No domingo, dia 5 de fevereiro de 2006, eu estava chegando 5:45 da tarde para o primeiro culto da igreja, aqui no culto de baixo. Uma das coisas que faz a nossa vida caminhar, meus irmãos, uma das coisas que faz a nossa vida avançar, se é que estamos em Deus, porque se não está em Deus não tem compromisso. Mas uma das coisas que faz a gente caminhar, avançar, é obedecer à voz de Deus. E aconteceu muita coisa. Não vou falar aqui, porque a maioria dos irmãos sabe, mas um dia eu vou falar pausadamente tudo de um pouco que já aconteceu nesses 10 anos. Então Filipe, dirigido pelo Espírito, ensinou o homem sobre Jesus. Veja aí, 8:29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Nós podemos ver do 26, que aí nós vamos entender. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado em seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Não há muitos feitos de Filipe na Bíblia. Não há muita coisa registrada, você não vai achar. Talvez eu esteja falando para alguns Filipes aqui hoje à noite, que não foi um Pedro que fez tantas coisas, não foi um Paulo, não foi um João, mas Deus usou Filipe para ganhar o tesoureiro da rainha etíope. E eles vão continuar a caminhada, e esse homem tem entendimento do que é Jesus, que Jesus havia vindo, que não precisava aguardar. E eles passam por um lugar onde tem água. E o próprio eunuco, o que é eunuco? Ele servia junto da rainha, então ele não tinha vida sexual. Está registrado, porque é importante. Se não fosse importante, não estava registrado. Porque ele vivia do lado da rainha. E ele então pergunta para Filipe: eis aí a água, o que me impede de ser batizado?
Então isso conclui que Filipe falou o plano todinho de salvação para ele, a começar da profecia de Isaías. E ele veio trazendo, até nos dias de Filipe e do eunuco. E quando esse homem tem conhecimento do plano da salvação, ele quer, ele aceita, ele se propõe a ser batizado. E a Bíblia diz que Filipe então o batizou. Voltando, nós não vamos encontrar muitos feitos de Filipe, mas foi através do seu ministério que o Evangelho chegou ao continente africano. Talvez você seja como Filipe. Não há muita coisa que você pensa estar fazendo para o Evangelho, mas talvez você esteja fazendo uma que vai ter um valor extraordinário. Extraordinário. Assim foi com Filipe. Ele ganhou para o reino de Deus o tesoureiro da rainha etíope. E esse homem, quando chegou no país, ele difunde o Evangelho, e o Evangelho alcançou o continente africano. Um dia Deus falou para um senhor, professor de escola bíblica da sua igreja. Ele só tinha essa função. Ele não tinha outra função naquela congregação, naquela igreja, a não ser professor de escola dominical. E o Espírito Santo, como falou com Filipe, graças a Deus um dia falou comigo, tenho certeza, tenho falado com você. Ele falou com aquele senhor: você vai ganhar milhares e milhares de almas para o meu reino. Aquele homem perguntou a si mesmo: como ser isso possível? Isso é a única coisa que eu faço, é ensinar alguns alunos na classe de escola dominical. Esse senhor um dia ganhou para Jesus nada mais, nada menos do que o grande evangelista Billy Graham. Aí ele entendeu. Talvez também você não esteja entendendo tudo que Deus quer de você, tudo que Deus deseja de você, a ponto de você também pensar: eu tenho feito tão pouco, eu queria fazer mais, eu poderia fazer mais. Mas a exemplo de Filipe, tenha certeza, há algo que você está fazendo que vai marcar a história e o reino de Deus em muitos lugares. Essa é a história de Filipe. Nós não vamos encontrar outros relatos dele no livro sagrado. Mas o que ele fez, irmão André, tão especial, foi tão maravilhoso, a ponto de começar um trabalho no continente africano. E para quem não sabe, eu só quero refrescar a mente. A Etiópia, por conta da explosão do Evangelho lá atrás, nos dias dos discípulos ou um pouco mais à frente, foi o país mais rico do continente africano. Nenhum outro país do continente africano tinha tantas jazigas de pérolas, de diamantes, de pedras preciosas, igual a Etiópia. Infelizmente, não podemos falar a mesma coisa disso hoje. O Evangelho precisa ser pregado de novo e de novo naquele país. Mas por conta de um discípulo, por conta de um homem, toda uma nação foi transformada.
E eu profetizo isso na vida desta igreja, na sua vida, por conta da sua atitude, por conta da sua obediência, por conta daquilo que você vem fazendo, por conta das coisas que você tem dentro do teu coração, desejo de fazer. Muitas e muitas e muitas vidas, quem sabe nações, serão alcançadas pelo poder do Evangelho também. Damos graças pela vida e pela obra do ministério de Filipe. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ao único que é digno de receber o que, meus irmãos? A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. a Ele ministramos, somente a Ele, o louvor. ao único, vamos repetir, cantando e orando, ó Deus, ao único que é digno de receber, vamos dar a Ele, ó Pai, a honra e a glória, o que mais? a força e o poder, Ao nosso Rei, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Ministramos. Vamos erguer as nossas mãos. Vamos erguer bem forte, bem alto. Ó Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos. Consagramos todo o nosso ser. Oramos ao único que é digno. A Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. adoramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga, eu consagro todo o meu ser a Ti. Diga, eu consagro todo o meu ser a Ti. Ainda outra vez, eu consagro. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado porque o Senhor nos expôs novamente a Tua palavra. É a Tua palavra que nos conduz, é a Tua palavra que é lâmpada, a Tua palavra que é luz, a Tua palavra que é pão, que é alimento, a Tua palavra que é norte, a Tua palavra que é direção, a Tua palavra que nos fortalece e nos anima, a Tua palavra que nos traz revelação de quem somos e quem Tu és. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor nos permitiu estar juntos. Obrigado, Senhor. Que possamos estar atentos ao Teu comando, à Tua voz, ao Teu mandar, ao Teu agir, e obedientes a tudo que o Senhor quer de nós.
Agora nos despede desse lugar, mas não da tua presença. A tua presença queremos conosco. Uma noite de sono tranquilo e reparador, uma sexta-feira, um sábado. Abençoa as atividades que teremos, Senhor, com as irmãs, com os jovens, no culto da manhã de ceia, no culto da noite. Pai, abençoa poderosamente. Livra o teu povo de todo perigo, livra o teu povo de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha, do homem violento, do acidente, do sequestrador, do ladrão, da bala perdida. Livra o teu povo da dengue, livra o teu povo desta praga que o mosquito tem dilacerado, que tem difundido, porque está escrito na tua palavra: maior é o Senhor que está conosco, e praga nenhuma chegará à nossa casa, Senhor, porque nós confiamos e esperamos em Ti. Leva-nos em paz, guardados, protegidos, abençoados, debaixo da tua bênção e da tua proteção. No nome de Jesus nós oramos, e no nome de Jesus nós agradecemos. Levantemos a mão direita para Deus, em sinal de louvor, em sinal de adoração e de agradecimento. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós do dia de hoje e permaneça para sempre. E este povo lindo que ama Jesus diga amém. Saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor. Um abraço carinhoso a você que esteve conosco. Deus te abençoe. Lá no galpão da comunhão, lanche de pernil especial. Opa! Lanche de pernil especial lá no galpão.